Pela presença aqui em mais uma palestra online do Sebrae Santa Catarina. Eu sou o Paulo, sou colaborador do Sebrae, eu estarei no suporte hoje aqui no chat, junto com vocês. O tema da nossa palestra é Encantamente, o neurobusiness aplicado à fidelização do seu cliente. Isso mesmo, fidelização, não falei errado, o Peter vai explicar para a gente. Então, introduzindo aqui o nosso palestrante hoje é o Peter Roman. Como de costume, a gente pede sempre a colaboração de vocês, que mantenham seus microfones, câmeras desligados durante toda a apresentação. Toda a nossa interação vai ser pelo chat, mandem suas perguntas por ali, que ao final da palestra o Peter vai estar respondendo essas perguntas. Desejo a todos vocês uma ótima palestra e convido o Peter para iniciar. Valeu, Peter, bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Nós vamos realmente falar de fidelização. Nós vamos falar de como é que a gente transforma o nosso cliente fiel em um fã, porque é exatamente isso que faz com que ele realmente seja um divulgador do nosso brand, da nossa marca, né? Mas, antes de mais nada, boa tarde a todo mundo, boa noite, acredito que tem alguns amigos de Portugal assistindo. Estamos falando aqui direto de Orlando, a terra do meu amigo aqui, do Mickey Mouse, e aonde eu trabalhei, empresa que eu trabalhei por 10 anos também aqui nos Estados Unidos. Então a gente vai começar agora, exatamente na hora, para respeitar todo mundo que entrou no horário, né? Primeiro, mostrando um clipe rapidinho para vocês. Look, Mom, no hands. No hands anywhere. No hands, no hands. No hands. Audio Jungle. Well, now we know, because this Ops, entrou alguém em cima da tela. Eu acho que vai ter que refazer. Não tem problema, mas de verdade o que é interessante a gente saber, ó, tá aqui. Pois é, né, gente? Feliz é o camaleão que muda de cor sem dor. Ou seja, ele consegue se adaptar às condições sem sofrer. E é isso que a gente está percebendo agora, né? É isso que a gente está percebendo no nosso dia a dia desde que esse confinamento começou, que as pessoas que conseguem ser os camaleões conseguem entender as informações ou as oportunidades que estão na frente delas e conseguem mudar de cor, sem dor. O que muitas vezes para os homens é mais difícil, até por uma questão biológica, porque nós temos, o homem ele tem
o daltonismo, e a mulher não existe mulher daltônica, assim como não existe camaleão daltônico, né? Imagina se o camaleão fosse daltônico, ele realmente não poderia ter a maior arma dele, que é mimetizar, se transformar com a cor do ambiente que ele está. Mas por que é importante a gente entender, nesse período principalmente, que está mexendo com as nossas emoções, como é que funciona a nossa cabeça? Bom, a primeira dica é básica, né? Nós precisamos disso exatamente para a gente poder sobreviver, para a gente conseguir atravessar essa fase sem a gente adoecer, sem ficar com um nível de estresse elevado, que vai causar algumas doenças também, e que a gente consiga aproveitar, pensar direito em qual é o convite que está sendo feito agora, para que a gente possa sair dessa clausura que a gente está melhor do que quando a gente entrou. Porque todo time out, todo o tempo que a gente tem, que a gente acaba sendo retirado dos nossos afazeres normais, nada mais é do que um convite para a gente pensar: o que eu posso fazer com esse tempo agora, o que eu posso fazer, o que eu estava fazendo de certo, o que eu estava fazendo de errado, e remodelar a nossa vida. Só que, por que o neurobusiness nesse momento ele é tão importante? Por que a neurociência aplicada aos negócios é tão importante? Porque ela ensina a entender o seu cérebro. Principalmente o seu cérebro. As pessoas falam: não, você quer entender o cérebro do seu cliente para que você possa manipular o seu cliente. De jeito nenhum. Você entendendo o seu cérebro, você acaba entendendo como você reage e, por tabela, você consegue entender também muitas reações dos seus clientes, o que facilita a conversa com ele. Como é que começou tudo isso? Toda essa história de neuro, toda essa história... Quando é que o neuro começou a invadir de vez o mercado? Foi na área da economia, por mais incrível que pareça. Ele começou a ser falado mais quando a gente começou a falar da neuroeconomia. Mas por quê? Porque o economista, ele tinha uma base de Homo economicus, que é um cara que ele literalmente, ele não erra. Ele é reto, ele toma todas as decisões dele conscientes, e ele não tem a possibilidade, digamos assim, de tomar uma decisão errada. Isso não existe. Ou ele otimiza todas as alternativas, ele entende cada consequência futura. Gente, isso não existe. Isso não existe por quê? Porque nós não temos um pensamento estreito. A nossa vida não é uma linha estreita. Sabe por quê? Vamos fazer uma comparação com o coração. Um eletrocardiograma. Quando o eletrocardiograma é uma linha reta, você está morto. Quando ele vai para picos e vales, picos e vales, picos e vales, você está vivo. Assim é a nossa vida. Ela é feita de picos e vales, picos e vales. Então não existe essa ideia do homo economicus, que foi criada pelo economista. Uma pessoa que sabe exatamente como vai investir, sabe exatamente o que vai gerar, sabe exatamente... A gente não sabe exatamente, a gente estima e muitas vezes dá certo. Por quê? Porque, na verdade, na espécie Homo, o medo de perder é muito maior do que o medo de ganhar. Quer fazer uma experiência? Pega os teus clientes, os teus empregados de nível gerencial para cima e oferece para eles uma recompensa, um bônus, equivalente a 6 meses de salário para eles. Não oferece um bônus de R$100, não oferece um bônus de R$500, oferece um bônus que realmente faça a cabeça deles falar: eu quero, eu preciso disso. Você vai estar impedindo muitas vezes a pessoa de trabalhar bem, de cumprir a tarefa, porque o medo de perder metade do salário, 6 salários, é muito maior do que o prazer de ganhar esses 6 salários. Isso são experiências feitas durante muito tempo em laboratório. As pessoas, quando têm uma bonificação pequena de dinheiro, elas produzem, elas conseguem, elas se sentem felizes e elas conseguem fazer o que está sendo pedido. Quando o valor é muito alto, ela mete os pés pelas mãos com medo de perder esse valor. Então, o medo é uma coisa que atrapalha a gente demais. O medo trava a nossa cabeça, o medo sequestra a nossa cabeça racional. E por isso mesmo, não existe o homo economicus. Há um ponto de que, literalmente, em 2002,
Vamos ver se eu passo aqui. Em 2002, o Dr. Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Um psicólogo ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Gente, como assim? É porque, na verdade, o homos econômicos não existe. Existe o ser humano que reage a estímulos e que reage de uma forma inteligente. Esse slide aqui é da minha querida Inês Coso, que está assistindo essa palestra da TAI Consultoria. E o Daniel Kahneman, o que ele fez? Ele escreveu um livro que está aqui do nosso lado direito, chamado Rápido e Devagar. Ele diz que a nossa cabeça funciona com dois sistemas. Um que é rápido, processa tudo muito rápido, ele mais reage do que ele proage, ou seja, e o outro sistema, ele absorve informação, decodifica informação, trabalha informação e aí ele tem uma resposta mais adequada. O sistema rápido, ele vai do topo, do fundo, né, da reação instintiva da nossa emoção, dos nossos guts, como o americano fala, que são os nossos órgãos internos, para a cabeça. Então, a reação vem do instintivo para o racional. E o sistema devagar, ele vem do racional para o nosso coração, para a nossa emoção. Então, nós temos dois sistemas que nós trabalhamos, e a maior parte do tempo, 95% do tempo, segundo a Harvard Business Institute, nós trabalhamos com um sistema rápido. Nós mais reagimos do que nós proagimos, nós pensamos no que nós fazemos. Por isso que a nossa tomada de decisão, ela é muito mais automática do que a gente pensa. Ela depende muito mais de fatores que a gente não está vendo do que a gente pensa. Por exemplo, nós estamos numa economia nesse momento que é uma economia da experiência, é uma economia onde você precisa encantar o seu cliente, por isso encantamente, você precisa encantar o seu cliente para que ele entenda a experiência de compra como uma coisa prazerosa e queira voltar. Hoje em dia, o consumidor ele tem 4 E's que ele quer. Ele quer ser educado sobre o produto. Não quero só comprar o produto, eu quero saber como é que eu utilizo esse produto. Ele quer ser entretido pelo produto e pela interação. Gente, lembra uma coisa, o produto é frio, a interação entre o vendedor e a pessoa que está comprando é quente. Então, trabalhar no seu vendedor, trabalhar na pessoa com que atende o seu cliente é imprescindível. Para isso, você tem que entender a cabeça dele. Para isso, você tem que entender de neurociência aplicada aos negócios, que foi denominado como neurobusiness. O cliente quer evasão. O que é evasão? Eu estou aqui sentado com um quadro aqui atrás, mas eu quero que você me transporte exatamente para o lugar onde eu vou usar esse produto que eu vim comprar. Eu quero que você, na conversa que você está tendo comigo, me faça me sentir no meio daquela festa onde eu vou usar essa camisa que eu estou querendo comprar. E eu quero me sentir de uma forma especial, eu quero me sentir feliz, eu quero me sentir arrasando, eu quero me sentir causando inveja nas outras pessoas por causa desta camisa que eu estou comprando agora. E é lógico a estética, como é que você parece, como é que vai ficar. Tudo isso o seu cliente vem buscar. Você sabe entregar? Você sabe o que o seu cliente vem comprar? Porque se você não sabe o que o seu cliente vem comprar, fica muito difícil para você vender. Olha só, não é o Peter dizendo não. Mark Zuckerberg do Facebook. Só encontrar seu propósito não basta. O desafio da nossa geração é criar um mundo em que todos tenham um senso de propósito. O que é um senso de propósito? Dentro da sua empresa, o que seria o propósito? A visão? Qual seria a visão da sua empresa? Qual seria o propósito da sua empresa? As pessoas que trabalham na sua empresa sabem dessa visão, sabem desse propósito, elas se alinham a ele. Você já contou para o seu cliente interno por que você entrou no mercado? Qual é a história que você está contando para o seu cliente interno e externo? Como é que essa história se difere da história dos seus concorrentes? Se não houver diferença, também não vai existir diferença na hora de eu escolher você ou o seu concorrente. Agora, eu acredito que se a gente tem um polegar único,
se a gente tem uma capacidade de ser único, nós temos uma história única. Então, talvez você esteja pensando na história que fez você abrir o seu negócio da forma errada. Pensa naquele momento em que você teve a ideia de ter um negócio. No momento em que você começou a desenvolver a vontade de abrir o seu negócio, o que estava te motivando? Qual era a tua visão? Qual era a tua missão? O que você queria causar? O que você queria fazer para o teu cliente? Que ele entendesse que você é especial, que ele entendesse que o produto que você vende, o serviço que você vende é especial. Isso é o teu propósito. Isso é onde você vai trabalhar mais do que simplesmente meu propósito é ganhar dinheiro. Se teu propósito é ganhar dinheiro, desculpa, é um propósito raso. Não que ninguém tenha propósito de ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas o ganhar dinheiro é uma consequência de gostar do que se faz, de ganhar dinheiro é uma consequência de fazer o que se faz muito bem. O Walt Disney dizia, faça tão bem, mas tão bem que os outros vendo o quão bem você faz, vão voltar com outras pessoas para ver o quão bem você faz o que você faz. Meio complicado, né? Mas literalmente é isso. Faz o que você tiver que fazer extremamente bem. Porque você está fazendo para você. Você está fazendo para a sua satisfação. E quanto mais satisfeito você fica, melhor fica a tua apresentação, melhor fica o teu jeito de interagir com as outras pessoas e mais elas se encantam com você. Mas são as pessoas que se encantam? Não, é o cérebro delas que se encanta com você. É por isso que é encantamente. E é por isso que a gente não fala de fidelização e fala de fandelização. Porque o teu cliente não... O cliente fiel, e depois eu vou mostrar uma tela para vocês, ele ainda tem a chance de não retornar. Já o fã vai retornar a todo momento. Mas para você transformar o seu cliente em fã, você tem que entender o que é que ele vem buscar, você tem que entender as necessidades dele e você tem que entregar. Só que você tem que entregar de uma forma verdadeira, porque a gente percebe o falso, o fake. E não é a nossa racionalidade que percebe, é o nosso subconsciente, são as nossas emoções. O nosso cérebro recebe a cada segundo 11 milhões de informações. Isso está no livro Subliminar que eu mostrei na palestra de segunda-feira do Leonard Modlin. Dessas 11 milhões de informações que são recebidas, só 40 bits de informação são entregues ao nosso córtex, que é o nosso cérebro racional, nosso cérebro que analisa informações. Então, as outras 10 milhões, 990, faz a conta aí, porque não vou chegar na cabeça o número que sobra, isso tudo é absorvido pelo nosso cérebro subconsciente, o límbico e o reptiliano, que apesar do nome, né? É o nosso cérebro automático, digamos assim, das reações automáticas que nós temos. Tudo isso é absorvido. É absorvido por quê? Será que eu vou precisar dessa informação? Pode ser que eu precise, pode ser que eu não precise. Mas, de qualquer forma, eu vou armazenar essa informação para ver se ela é boa ou não. No final do dia, o que não for relevante para mim, eu vou descartar. O que for relevante, eu vou classificar, eu vou armazenar. Por isso também, gente, aí vem uma outra dica muito grande para vocês, e aí é uma dica de fisiologia, a gente precisa dormir bem. Porque o sono é que faz com que a nossa memória armazene os dados na memória permanente, na memória mais profunda. Se você não dorme bem, você não consegue transferir todas essas informações. Então, dormir bem é extremamente necessário. E mais uma informação, dormir bem tem muito a ver com comer bem, com se alimentar bem. Então, a gente vai vendo aí que essas frases que parecem frases feitas, mens sana em corpo são, mens sana in corpore sano, elas são muito mais verdadeiras do que se pode imaginar. Porque se você não tem um corpo fisiologicamente funcionando bem, você não consegue ter uma mente trabalhando bem. E vice-versa. Um desequilibra o outro. E desequilibrando, todas as funções ficam complicadas e você não consegue produzir, você não consegue ter reação, você não consegue ter tomada de decisão, você não consegue ter foco, você não consegue ter paciência, você se sente cansado e daí por diante. Então, tudo isso é extremamente ligado. Como utilizar tudo isso em relação ao meu negócio? Se acontece com você, acontece com o seu cliente também.
Muitas vezes, se ele está cansado, o teu bate-papo pode ser muitas vezes em função de como é que ele está se sentindo, como é que você pode fazer para ele se sentir melhor. O que você pode fazer, o que você pode falar. As pessoas gostam de saber que você se preocupa com elas. Presta atenção. Zig Ziglar, um dos maiores palestrantes dos Estados Unidos, ele começou como palestrante de vendas, ele continuou falando de propósito e ele virou, antes de desencarnar, um pastor aqui dos Estados Unidos. Ele dizia uma coisa muito interessante: você quer ser a pessoa mais interessante do mundo? Seja mais interessada. Quanto mais você se interessa pelas outras pessoas, mais elas te acham interessante. A ponto de ele contar uma história que ele passou 2 horas no roof, né, na parte de cima de um hotel onde tinha um bar, ouvindo uma outra pessoa falar. Ele não falou uma palavra. Quando ele foi embora para o elevador, essa pessoa falou para ele: nossa, Zig, você é uma pessoa muito interessante. Como? Ela não falou nada. Ele não falou nada para ela. Ele não contou nada da vida dele para ela. Mas ele ouviu. E o ouvir é muitas vezes o que o teu cliente, o teu cliente interno, o teu cliente externo, as pessoas da tua família que estão do teu lado precisam. Então, ter essa inteligência, né? Muito mais do que emocional, uma inteligência que passa um pouco do emocional, que vira uma inteligência espiritual, para ouvir o teu cliente, para entender. Porque você entendendo o que é que ele busca, fica muito mais fácil de você entregar. E, às vezes, o que ele busca com aquele produto, com aquele serviço, não é exatamente o que o produto ou o serviço entrega para ele. E você pode customizar muito melhor. Ele vai sair muito mais feliz por causa disso. Olha só, gente, a gente não age em função do futuro, a gente age em função do presente. Então, isso é uma informação muito interessante e muito importante para a gente. Por quê? Porque se eu te oferecer hoje um pedaço de bolo de chocolate, ou qualquer que seja a coisa que você mais adora, e te disser para você: se você comer agora, eu te dou um pedaço de bolo agora. Mas se você não comer agora, eu te dou o bolo inteiro daqui a um mês. Eu quero bolo agora. A maior parte de nós vai falar: eu quero esse bolo agora, eu não quero esse bolo daqui a um mês. Daqui a um mês eu nem sei se eu vou querer bolo. Daqui a um mês eu nem sei como é que eu vou estar. Eu quero esse bolo agora. A nossa cabeça, ela lida com a economia do agora. Por isso que é tão difícil vender seguro, vender coisas que são pro futuro. Vender capitalização, vender poupança, vender seguro-saúde, seguro-morte. Ninguém quer falar em morrer. Imagina que eu vou fazer minha herança, imagina que eu vou fazer um seguro para quando eu morrer. É muito difícil. Então você tem que entender que você tem que contextuar o presente para levar a pessoa para o futuro. A gente age muitas vezes em relação ao que acontece conosco agora e não o que acontece depois. Gente, eu estou indo raso, tá? A gente não está indo fundo no neurobusiness, porque não é uma aula de neurociência, e sim é uma aula de neurociência aplicada aos negócios. Nós compramos os nossos produtos e serviços em função da sobrevivência e da reprodução. Como assim, Peter? Você já percebeu que quando o supermercado está lotado, todo mundo está comprando um monte de coisa, você sai com mais coisa no seu carrinho do que quando o supermercado está vazio e você tem mais tempo para ver? O teu cérebro entra no: se está todo mundo comprando, vai faltar comida para mim. Então deixa eu comer mais, deixa eu pegar mais coisa. Porque eu não sei se amanhã vai ter essas coisas vão estar na prateleira. Olha o que aconteceu com o papel higiênico. Desapareceu. Por quê? Papel higiênico é produto básico para lidar com o Covid? Não, não é. Mas muito provavelmente as pessoas começaram a sair com os carrinhos cheios de papel higiênico. Eu vi você sair com o carrinho cheio de papel higiênico, eu vou colocar um monte de papel higiênico só, just in case, só para necessidade. De repente eu preciso. E depois que essa crise passar, vai ter gente vendendo papel higiênico a preço de banana, porque vai ter um monte de gente que tem papel higiênico para dar e vender no estoque e não vai saber o que fazer. Por quê? Porque a nosso cérebro, quando a gente se sente ameaçado, ele não funciona com a razão, ele funciona com a emoção, ou ele funciona através do o que vai me garantir a minha sobrevivência, o que vai garantir minha reprodução. A gente diz que as mulheres se vestem para as outras mulheres e não para os homens.
elas não se vestem para as outras mulheres, elas se vestem para superar as outras mulheres, porque a mulher mais vistosa, assim como o homem mais vistoso, ele tem mais chance de conseguir um parceiro, uma parceira, e por ter a genética mais proeminente, a genética mais favorecida, ele tem mais chances de gerar filhos mais perfeitos, filhos melhores. Então, nós continuamos funcionando com a nossa cabeça primitiva, com a nossa cabeça de reprodução. Eu compro uma Ferrari, é como se eu estivesse comprando mais plumas para minha cauda de pavão. Eu compro uma Ferrari para impressionar as mulheres, para elas virem andar comigo e, de repente, eu ter um relacionamento amoroso com elas ou não. Elas vêm para mim de uma forma, eu justifico de outra forma, mas, na verdade, o que eu estou querendo quando eu compro uma coisa desse tipo, além de ter a alegria de ter uma Ferrari, o benefício que vem por trás, mas a gente já vai falar de benefício. As pessoas justificam as compras que fazem com emoção, as pessoas justificam as compras que fazem com razão, mas elas compram, na verdade, com emoção. Eu venho atrás do que o teu produto vai causar em mim, e não do teu produto. E se você me provar que um outro produto que você tem vai causar a mesma emoção que eu estou buscando, eu vou comprar o outro produto. Ou eu vou comprar este produto e mais outro. Eu venho atrás da emoção que isso vai causar em mim. Ou seja, o que é a emoção? A emoção, na verdade, é o valor subjacente. O valor principal é, eu paguei X por esse produto valeu X para mim. Na minha avaliação, isso valeu X. Mas isso é pouco. Isso não é o que vende. O que vende é como é que isso vai me fazer sentir. Vamos dar um exemplo simples, eu dou sempre de roupa, vou mudar hoje. Vamos supor que você encomendou um jantar para um chefe maravilhoso. Por sinal, tem um cara chamado Carlos, que eu não sei se a Inês Coso conhece, que é um chefe de mão cheia. Então vamos supor que eu encomendei para o Carlos um jantar. Ele veio e ele, não é que ele cozinhou, ele arrasou no jantar na minha casa. O que eu paguei para ele, na minha cabeça, está mais do que justificado. Então, o valor que eu paguei me deixou extremamente feliz. Mas sabe o que vai me deixar mais feliz ainda e que eu nem realizo? O fato de que eu ter recebido as pessoas na minha casa de uma forma elegante, de uma forma que deixou todo mundo satisfeito, ter apresentado um jantar 7 estrelas e ter fechado a noite com chave de ouro, faz de mim um mega anfitrião. Esse é o valor subjacente. Qual é o valor subjacente que o teu cliente procura quando vem comprar o teu produto ou o teu serviço? Se você entender o que ele vem buscar, qual é a emoção que ele vem buscar, vou dizer de novo, você vai vender muito mais do que você e ele jamais pensariam em pedir. Porque é exatamente isso que está dentro da cabeça dele. Gente, olha só, não é o Peter de novo dizendo, não, vocês conhecem esse carinha aqui, Jeff Bezos, o CEO da Amazon, um cara ruim de visão, né? Ele diz o seguinte, a gente vive a nossa vida na versão beta, a gente nunca vai viver na versão aperfeiçoada, a gente sempre vive na versão de teste. Se você consegue tomar uma decisão com análise, se você consegue ser o homo economicus como a economia pensava, parabéns, você deve fazer isso. Mas acontece que na vida, suas decisões mais importantes são sempre feitas com instinto e intuição, bom gosto e coração. O que é isso? Não é o córtex, é o límbico, a emoção, é o reptiliano, é o que te diz o que eu preciso para sobreviver, o que eu preciso para me reproduzir. A maior parte das nossas escolhas são feitas subconscientemente. 95%, isso é Harvard Business Economy. Não é o Peter falando, não, isso é a Universidade de Harvard aqui nos Estados Unidos. E isso não é o Peter falando também, é o Jeff Bezos. O que ele falou? Por que ele falou isso? Porque ele tinha saído de uma reunião com os acionistas da empresa e eles queriam que ele garantisse para eles que a coisa que ele estava fazendo é certa. Falou, não, aqui, se a gente não tem como achar que é certo ou errado, a gente assume o risco e depois vê o que faz com isso. Poxa, esse é um modelo meio estranho, né, para trabalhar num negócio.
Esse é o modelo que a Amazon trabalha. Se ele acha que vale a pena o risco, ele assume o risco e depois ele trabalha com o que esse risco traz para ele. E olha, eu acho que ele se transformou numa empresa bem conceituada, né? Está comprando várias outras empresas, está hoje bombando no mercado, porque todo mundo precisa da Amazon, porque todo mundo precisa das coisas entregues em casa. Olha só a visão da pessoa, olha só a visão neuro-business dessa pessoa. O que você vende? Acabei de falar para você, você não vende produto, você não vende serviço, você vende emoção. O que é que eu tenho para vender? Então, nesse momento, eu queria que vocês anotassem essa pergunta e respondessem durante o fim de semana o que é que eu vendo, qual é a emoção que o meu produto causa no meu cliente. E entender mais uma coisa, não é o que eu quero vender, é o que o meu cliente quer comprar. Você não tem que empurrar produto para o seu cliente. Se você entender o que ele veio comprar, você vai adequar o seu produto, adequar o seu serviço ao seu cliente. E não vice-versa. A maior parte dos vendedores, não, promoção da semana, leve 2, pague 3. Gente, leve 3, pague 2. Lógico, né? Estou fazendo uma brincadeira. Mas não é o que você tem em estoque e precisa se livrar. Ah, mas eu preciso me livrar do estoque. Claro que precisa, mas não é isso que você vai empurrar para o seu cliente, porque ele vai se sentir sendo atacado por um vendedor de telemarketing. E o que a gente precisa evitar é ser vendedor de telemarketing. O que é o vendedor de telemarketing? É o vendedor chato. É o vendedor chiclete, aquele que gruda na gente. Presta atenção, as pessoas adoram comprar, mas elas detestam que a gente venda para elas. Então, o que eu tenho para vender? Nada. O que eu posso fazer com relação a isso? Ajuda. Ajuda a pessoa a entender o que ela veio procurar na tua loja. Ajuda a pessoa a procurar o que ela veio fazer na tua empresa. Ajuda. Se ela precisar de ajuda. Se ela não precisar de ajuda, deixa ela decidir. Uma hora ela vai ficar com questionamento e você só se colocou à disposição dela para ajudar. Ajuda. A hora que ela vier pedir ajuda para você, ajuda. Para de vender e começa a ajudar. É a outra fase do Zig Ziglar. A frase anterior é do Jeffrey Gitomer. As pessoas adoram comprar, mas odeiam que você venda para elas. E aí a gente tem que parar de ser vendedor. A gente tem que sair dessa pele de lobo, digamos assim, né, no meio das ovelhas. E a gente tem que falar para eles, nós somos ovelhas também, nós somos iguais a vocês, só que nós estamos com um produto, ou nós estamos com um serviço. Se você quiser saber mais sobre isso, se isso se aplica à sua vontade, eu estou aqui para te explicar, estou aqui para te ajudar. O processo de vendas devia se chamar processo de compra, porque ele devia ser baseado em como o teu cliente compra e não como a tua empresa vende. Acabamos de falar sobre isso, mas eu queria reforçar com esse slide. Por quê? Olha só, você tem que entrar por essa escadinha aqui na cabeça do teu cliente. Como é que você faz isso? Através de perguntas. Então quer dizer que quando o meu cliente entrar na loja, eu tenho que sair perguntando? Não, pelo contrário. As pessoas odeiam que você venda para elas. Se você começar a grudar que nem um chiclete, você está simplesmente cumprindo na cabeça dela a impressão que ela tem de vendedor, mais um vendedor chiclete. Gente, eu trabalhei por 10 anos na Disney e das funções que eu trabalhei, além de coordenador, além de gerente, além de embaixador, quando eu estava começando, foi fotógrafo. Como fotógrafo, eu não vendi uma foto para nenhum cliente. Sabe o que eu fazia? Eu conversava com eles. E muitas vezes o cliente chegava totalmente na defensiva. Eu falava, bom dia. Ele falava, não, 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 não. Eu falava, poxa, que pena. Aí eu tirava ele, eu desarmava ele. Eu falava, como assim, que pena? Não estou entendendo. Pena o quê? Poxa, eu falei para você, bom dia. Você falou que você não quer ter um bom dia? Que pena, você está no lugar mais feliz do mundo e você não quer ter um bom dia? Aí ele caía na real, falava, não, não, não foi isso que eu respondi, não, eu estava pensando em outra coisa. E começava a bater papo comigo. No meio do papo, o cara me perguntava, poxa, você está tirando foto? Gente, eu estava com uma câmera dessa idade no pescoço.
Se você está com pouca vontade de conversar, você fala, não, eu tô com essa câmera aqui porque eu quero dançar um tango com ela. Eu não estou vendendo, não estou tirando foto. Claro que eu estou tirando foto. Mas a pessoa perguntou para você, você ofereceu? Não. Ela falou, você pode tirar uma foto minha? Você gostaria que o teu cliente falasse, nossa, você pode me vender essa peça do teu mostruário? É exatamente isso. Você pode me ajudar a escolher o que eu quero escolher? Sim, eu posso. O que você está pensando? Ah, estou pensando, eu preciso de uma camisa de seda de cor vermelha. Tem 350. Vamos customizar? Vamos. Como assim? Onde é que você vai com essa camisa? Ah, eu vou numa festa. Quem vai estar nessa festa? Ah, nessa festa vão estar meus amigos, vão estar meus chefes. Ah, então é uma festa de empresa? É uma festa de empresa. Então você tem que impressionar, né? É, eu tenho que impressionar. Ok. Quem mais vai estar lá? Seus diretores vão estar? O dono da empresa? Sim, vai estar todo mundo. É festa de final de ano de empresa. Pô, então você tem que mostrar o seu melhor lado. Sim, eu tenho que mostrar meu melhor lado. O que eu estou fazendo? Estou fazendo ele concordar comigo. Uma coisa que provavelmente ele já tinha pensado, mas ele esqueceu na hora que ele veio escolher a camisa. Ok, então tá aqui, olha, pega essas duas camisas aqui, ou 3, mas faz o seguinte, pega essa calça, pega esse cinto, pega esse sapato, vai lá, prova, vai na frente do espelho e vê como você se sente. Quando a pessoa estiver na frente do espelho, você pode, inclusive, chegar e fazer ela se sentir. Lembra de evasão que eu falei lá no começo? Sair da loja e se sentir no meio da festa, arrasando com aquela roupa. Eu te garanto que ele vai levar a camisa e mais um utensílio. Pode não ser tudo, mas te garanto que vai levar mais alguma coisa. Eu tenho uma história que eu conto muitas vezes que, com a minha... mais de 30 anos atrás, no Shopping Center de São Paulo, eu estava indo comprar terno e a minha ex-esposa estava grávida, era hora do almoço, e eu estava preocupado em comprar meu terno o mais rápido possível para que a gente pudesse ir almoçar. Todas as vezes que o vendedor me mostrava um terno, eu olhava para o terno, olhava para minha esposa, e não para conseguir aprovação, olhava com cara de preocupação. Uma hora ele sacou, e não são todos os vendedores, principalmente há 30 anos atrás, que se davam conta disso, que eu estava preocupado com ela porque era hora do almoço. Ele pegou do dinheiro dele, foi para o outro lado do shopping, pegou uma cestinha de batata frita, deu na mão dela, e eu sosseguei porque a fome dela estava sendo saciada naquele momento. Pode ser que batata frita não seja a melhor coisa do mundo, mas naquele momento resolveu a minha vida, a minha dor, da minha esposa, ex-esposa grávida com fome. Eu comprei 2 ternos, porque eu tive tempo para escolher, porque eu estava mais alegre, porque eu sabia que a minha maior preocupação tinha acabado e agora eu podia me concentrar no que aquilo que eu tinha vindo fazer. Eu comprei 2 ternos. Se funciona para mim, acredito que funcione para os seus outros clientes também e para você também. Se pergunta se de repente, se você fosse extremamente bem atendido e alguém fizesse alguma coisa que você nem pensa que pode ser feita, se você não se sentiria bem mais propenso a gastar mais ou a enxergar outros produtos que você não tinha enxergado antes. Sabe por quê? Porque a gente não compra o produto, a gente compra a melhor versão da gente. Lembra quando eu falei do valor subjacente? A gente compra exatamente o que o produto vai causar. Eu acho que o produto vai causar em mim. O que eu acho que o produto vai causar em mim? Se eu vim comprar um produto que vai me deixar bonito na fita, entre aspas, vai me deixar bem com aquela roupa, eu quero que esse produto me deixe extremamente me sentindo o cara mais lindo do mundo. Ou o cara mais importante do mundo. Ou aquele cara que quando ele entra, a festa para e todo mundo fica olhando. Esse é o valor subjacente. Essa é a melhor versão de mim. Os produtos, quando a gente compra porque a gente quer um upgrade para a imagem que a gente tem da gente mesmo. Quando você entende isso, de novo, você consegue vender muito melhor e muito mais fácil. Esse é outro slide da Inês, tá? Da TAI Consultoria, porque todo conhecimento que a gente tem passa primeiro pelos sentidos. Então, se você quer entender
do seu cliente, se você quer entender o que ele veio fazer, você tem que entender como é que ele está se sentindo. O que ele está querendo sentir. Porque, na verdade, as pessoas vêm buscando um sentimento que muitas vezes elas mesmas não sabem qual é. E a gente muitas vezes também fica se a gente não parar para entender, a gente não sabe como entregar. Olha só, gente, essa emoção na vida de um homem. Então, assim, você vai falar com um homem ou com uma mulher da mesma forma? Se você for fazer isso, você está literalmente fadado ao fracasso. Porque homem e mulher se comportam totalmente diferente um do outro. Não tem jeito. É assim que funciona. E isso é uma brincadeira, né? O homem parece que ele é da mesma forma o tempo todo. Claro que não é, mas isso é uma figura de imagem. Mas olha a mulher. E a gente brinca que isso é só metade do dia, né? Enquanto eu vou comprar uma camisa, vejo 10 modelos e saio com um na mão e vou embora, as mulheres vão comprar uma camisa, vêm 100 modelos, escolhem o modelo 110 e quando estão na fila de pagar, lembram que viram a sua amiga com esta camisa, aí não compram. Verdade ou mentira? Para que serve isso? Só para dar risada? Não, para entender que quando você fala com mulher, você tem que ser muito mais específico, muito mais detalhista. Entende outra coisa? O homem, ele tem tendência ele pode ser daltônico, ou seja, ele tem problemas muitas vezes em enxergar a cor do jeito que é. Eu sou daltônico. A mulher não é daltônica de jeito nenhum, assim como o camaleão, ela não é daltônica. Os cromossomos dela são XX, o do homem é XY, muitas vezes. Então, o homem não sabe o que é um fúcsia. Não adianta ficar falando para ele. Minha esposa, vocês estão vendo aqui atrás, tem quadros que ela pinta. Muitas vezes ela vem e pergunta para mim, que cor combina com essa? Aí eu olho para ela e falo, você está brincando, né? Você só pode estar brincando. Perguntando para um daltônico que cor combina com qual, eu não vou saber dizer para você. Para mim, muitas vezes as cores que ela pinta ou as cores que ela aponta na natureza são muito iguais. Não tem diferença. Esse é um detalhezinho entre homem e mulher quando você vai ver, mas eu quero uma cor vermelha. Dependendo do marrom que você me mostra, eu vou achar que é vermelho. E você vai só no vermelho, eu vou falar, mas eu quero aquele. Se eu falar que ele é marrom, tá bom, eu vou me sentir meio, né, inibido, porque eu não consegui ver aquela cor. E talvez essa minha inibição me faça comprar só a camisa e não querer comprar mais nada lá. Por quê? Porque eu não tive uma experiência que me deixou alegre, me deixou inibido, eu me senti constrangido por eu não poder enxergar a cor certa. Todo esse tipo de coisa tem que ser levado em conta, todos os detalhes têm que ser levados em conta, porque prestar atenção no detalhe é que faz com que o seu cliente ache que você é do outro mundo, que você é um vendedor extremamente atento e que está lá para ajudá-lo. A Maya Angelou, escritora e poetisa americana, falava o seguinte, as pessoas vão esquecer o que você disse, elas vão esquecer o que você fez, mas elas nunca vão esquecer do jeito que você as fez sentir. De novo, produto é frio, a interação com o produto é quente. Se você fizer o seu cliente sair da interação com você, dessa compra, feliz da vida, ele vai voltar. E mais, ele vai contar para os outros. Porque é assim que funciona. Quando eu tenho uma experiência boa, quando eu tenho uma história boa para contar, eu conto para os outros. Quando eu não tenho, eu não conto. E se eu não tenho uma história boa para contar sobre a tua empresa, por que eu vou voltar? Para que eu vou voltar? Isso é um dado da Harvard Business School que diz o seguinte, numa escala de 1 a 5, um cliente que te dá um número 4, numa escala de 1 a 5, é um número bom. É quase um número muito bom, mas não é excepcional. Ele tem 6 vezes mais probabilidade de sumir do que um cliente que te dá um 5.
O que é necessário para o cliente te dar um 5? Você ser excepcional. O que é necessário para você ser excepcional? Você ouvir o que ele tem para falar. Você entender o que ele está te dizendo. Você conversar com ele para chegar no entendimento do qual é a ideia dele com relação ao produto que ele veio comprar, a emoção que ele vê que o produto desperta nele. Isso gera fidelidade. Ela é gerada por coisas notáveis. Por exemplo, o vendedor de 30 anos atrás que comprou um cesto de batata frita para minha esposa. Essa semana passada, nós fomos numa concessionária de carros, trocar o carro, porque era um lease, precisava trocar. E eu já falei para minha esposa, pode se preparar para 4, 5 horas de canseira. Só que eu já tinha preparado o vendedor, uma semana antes que eu tinha levado meu carro para fazer troca de óleo. Já tinha falado, o que eu tinha falado na orelha dele, se eu fosse o vendedor, eu não olhava mais para minha cara. Mas eu estava tão passado que eu falei, pode parar com tudo isso. Vocês não prestam atenção no cliente, vocês isso, vocês aquilo. Eu descasquei a orelha desse vendedor. Eu cheguei lá, ele estava com o carro pronto para ela ver. Eu cheguei, passei a condição que eu queria. Ele falou, essa condição eu não consigo, que é isso que demora mais. Você vai para dentro, o cara te traz uma condição. Você fala, eu quero pagar 200. A pessoa chega falando, não, olha, se você pagar 400, dá vontade de matar, né? Mas é assim que eles funcionam, eles te pegam pela canseira. Eu cheguei e falei, olha, você me disse que a condição que eu te falei não dá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa condição. Se der para fazer, a gente sai daqui com o carro. Se não der, muito obrigado, obrigado pelo teu tempo. Ele ia andar com o carro para a gente testar, para depois voltar e perguntar para o pessoal de finanças. Falei, não, vai perguntar para eles antes da gente fazer qualquer coisa. Eu não queria emocionar a minha esposa dirigindo um carro novo e depois frustrar essa emoção dizendo, agora você não pode comprar. Ele foi, ele voltou, disse que o pessoal aprovou, saímos, andamos de carro. Juro por Deus, isso é um recorde aqui nos Estados Unidos. Em 2 horas e meia a gente estava fora da concessionária. Mas a precisão e a forma com que esse vendedor fez, eu estou esperando vir a pesquisa de qualidade para ele, mas ele vai tirar nota 5 em tudo, porque ele foi acima da expectativa. Eu pedi para ele e ele superou, ele entregou a mais. Ele, enquanto a gente estava esperando, porque ele sabia que tinha 1 hora para esperar para o pessoal do financiamento fazer a papelada, ele ficou mostrando vídeo para a gente de todas as coisas que o carro tinha. Ou seja, a gente já tinha feito a compra. A dopamina, né, a droga da previsão de alegria, já tinha entrado e já tinha baixado. Ele continua mantendo o nível de dopamina alto, mostrando para a gente todas as coisas que o carro tinha e que a gente não sabia. E a gente ficava assim, uau, 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 é o wow moment. É exatamente isso que eu estou colocando na tela aqui embaixo. Quando o cliente fica apenas satisfeito, ele não conta história. Olha quantas histórias eu contei de momentos bons. Eu também tenho histórias de momentos não tão bons, mas para que eu vou relembrar de momentos não tão bons? Para que eu vou falar daquela empresa? Se alguém me perguntar da empresa, eu vou falar, não gosto, e aí eu posso até contar história, mas eu vou contar histórias de coisas boas que aconteceram comigo. Isso é normal para todo mundo. Isso causa fidelização, que foi perguntado no começo. Gente, isso é fidelização ou fidelização? Não é fidelização. O termo fidelização, principalmente no Brasil, ficou muito batido com as empresas de celular, que cobram fidelização, e se você sair, te cobram por causa disso, porque você está quebrando um contrato com eles. Então, o termo ficou batido e ficou meio depreciado. Você não tem que ter um cliente fiel, você tem que ter um fã. A Apple tem fã, a Disney tem fã, o Starbucks tem fã, a Harley Davidson tem fã, e daí por diante. Você tem que ter fãs. Clientes que vão brigar por você se ouvirem alguém falar mal da sua marca. Outro cara bobinho, né? O Jack Ma, o dono da Alibaba. Ele diz o seguinte: existem pessoas menos qualificadas que você fazendo coisas que você gostaria de fazer simplesmente porque elas decidiram tomar uma atitude. Então, depois de tudo isso que você me ouviu, agora você tem que decidir qual é a atitude que você vai tomar. O que é que você vai fazer com isso? A pergunta é, você já tomou hoje iniciativa? Você já tomou hoje
uma atitude que seja positiva para você, acredito que já você está nessa palestra. Mas dentro dessa palestra, você anotou os detalhes? Se não, eu tenho certeza que o Sebrae vai deixar no website deles. Assiste de novo, marca para você o que é interessante para você fazer, o que é que você pode tirar das ideias que foram colocadas dentro do seu produto, dentro do seu serviço. Começa a fazer uma coisa que o Starbucks faz há muito tempo. Starbucks, ele, no primeiro ano, ele dá 50 horas de aula para os empregados, mas pelo menos 100 horas de mentoria. O que ele faz? Ele tem um caderno onde eles deixam várias páginas em branco. Para quê? O mentor fala, se chegar um cliente nervoso gritando com você, o que é que você faz? Você vai responder, o mentor vai conversar com você sobre a sua resposta e você vai ter uma ação mais ou menos definida quando isso acontecer com você. Você vai agir exatamente como você escreveu no papel? Não, mas você vai partir de uma base para você poder responder. E isso, dentro da experiência do Starbucks, funciona de uma forma que as pessoas ficam encantadas com os baristas. Os baristas, o pessoal que está atrás do bar, eles são preparados para entender aquela pessoa que veio comprar um café e ir embora ou aquela pessoa que veio conversar. Eles são preparados para conversar ou para atender muito rápido. Por quê? Porque eles tomam a iniciativa de entender o cliente. Então, você já tomou sua iniciativa hoje? Se não, entende exatamente isso que eu vou te dizer agora. Seu sorriso é o seu logotipo. Sua personalidade é o seu cartão de visitas. Mas a impressão que você deixa nos outros é a marca registrada da sua empresa, é o seu brand. O seu brand é a emoção, a impressão que você deixa no seu cliente. Se você entendeu isso, de tudo isso que a gente falou, é exatamente isso que você tem que perguntar. Qual é a impressão que o meu cliente sai quando ele tem uma interação com o meu funcionário, quando ele tem uma interação comigo, quando ele tem uma interação com um terceiro que vende a minha marca? Qual é a impressão que ele sai? Porque essa impressão, essa emoção vai ser relacionada à minha marca e é isso que vai fazer a minha marca aparecer, explodir no mercado ou desaparecer, gente. Agora a gente deixa para perguntas, né? A gente abre para perguntas. Aqui estão os nossos contatos, tá? Da Dani Angeli, que é da Palestra Certa, que é a minha representante no Brasil. E antes do Paulo mediar as perguntas aqui, eu queria colocar também o Sebrae um pouquinho na reta, vamos dizer assim, Paulo, porque a gente vai ter agora, no final de novembro, em São Paulo, um evento de 8 horas de workshop falando mais das técnicas de como utilizar isso, que é o neurobusiness, né? Como isso funciona mais praticamente no dia a dia. E se o Sebrae Santa Catarina tiver afim, a gente pode fazer em Florianópolis também. Aí eu passo a bola para você. Bacana, Peter. Com certeza, o Sebrae tem muito interesse em participar dessa iniciativa. Uma dúvida, vai ser um workshop online, digital, é isso? Não, eu vou estar aí no Brasil. Final de novembro, vai ser 27 e 28 de novembro, eu acho que é uma sexta e um sábado. Legal. Até lá a gente espera que a gente já tenha essa possibilidade de se reunir, todo mundo. Cara, tenho certeza que a gente vai ter. Com certeza. Pelo que eu estou vendo aqui, eu estou vendo aqui nos Estados Unidos, que a gente já está na primeira fase de soltura, né? Eu acho que o Brasil ele atrasou um pouquinho, mas ele vai chegar nesse ponto, não tenha dúvida. E é lógico, as pessoas vão demorar um pouco de tempo também para ter confiança. Gente, a gente está falando de seres que lidam muito mais com a emoção do que com a razão. Vai demorar um tempo para as pessoas quererem se reunir em grupos de novo para fazer um workshop, ou para ir num show, ou para ir, enfim. Elas vão ter um pouco de medo ainda de retornar a essa situação. A coisa que está acontecendo na China agora, no momento, é que as pessoas estão saindo com aquele trauma pós-estresse, né? Porque elas não têm certeza se isso não vai virar uma recorrência, se esse vírus não vai acontecer de novo. Então, isso causa um monte de coisas que não são boas no ser humano, né? Inclusive a falta de capacidade de decidir, de interpretar os fatos e por aí vai. Mas isso é tema de outra palestra.
Show, Peter. A gente com certeza vai manter esse contato aí, Sebrae, com o Peter, com a Dani, do Palestra Certa, para a gente viabilizar esse encontro nosso aqui em Santa Catarina. Olá, pessoal. Tô E aí, cobrando pessoal? o Paulo, hein? Tô cobrando o Paulo ao vivo e a cores, hein? O espaço aqui das perguntas está aberto. Mandem suas perguntas aí, comentem o que vocês acharam. Vocês acharam que foi uma palestra boa? Eu com certeza achei. O Peter entregou com certeza muitos insights aqui para a gente. Temos uma pergunta, Peter, inicial aqui da Roberta. Deixa eu só voltar na pergunta dela aqui. Aqui. A Roberta perguntou para a gente, né? Ela tem curiosidade em saber qual a melhor dica de livro para iniciar o estudo em neurobusiness. Olha, eu adoro o Subliminar, do Leonard Mlodinow. A única coisa que eu te digo é assim, se tenha a resiliência de passar pelos 2 primeiros capítulos, que são um pouco mais técnicos. Então, assim, de novo, nós reagimos com a nossa percepção. A nossa percepção de livros desse tipo são livros técnicos que vão ser chatos, que eu não vou gostar de ler. O começo dele, meio que ele se nivela um pouco com isso que você está dizendo, que você está pensando. Mas passado o primeiro e o segundo capítulo, quando ele começa a falar de exemplos, fica maravilhoso. O outro que eu gosto muito, do Dan Ariely, chama-se Previsivelmente Irracional. E aí já vai direto para exemplos, então ele já entra num outro mundo. Mas o Previsivelmente Irracional, porque ele fala de exemplos, não é que ele parte do pressuposto que você já conhece, mas ele não vai dizer o beabá da cognição. Ele já vai dizer para você, a gente fez esse exercício e funcionou dessa forma porque a cabeça trabalha assim. E não o porquê a cabeça trabalha assim. Né? Ela trabalha assim, ela funciona desse jeito nessa situação. Então é aquela coisa, ou você tem aquela situação para reproduzir. É que nem, vamos fazer um exemplo rápido. Você vem para a Disney. E a gente tem um programa aqui na Disney falando por que a Disney funciona e não o que funciona na Disney. O que é a diferença disso? O que funciona na Disney, eu vou te dizer todos os métodos que a Disney faz. Aí sabe o que você vai falar para mim? Tá bom, mas a Disney tem dinheiro e eu não tenho. Eu não consigo usar esses métodos. Se eu te mostrar por que esse método funciona, você não precisa usar o mesmo método. Você não precisa usar o mesmo o quê. Você vai criar um método seu, o porquê que ele funciona, você vai criar de uma forma que você entregue a mesma coisa com uma outra ferramenta. Você não precisa usar a mesma ferramenta da Disney, que é claro que vai custar milhões de dólares. Então, é exatamente isso. O porquê ele está aí, que é uma coisa que o Simon Sinek fala muito no livro dele, Comece pelo Porquê, né? A gente não vende o que, a gente não vende produto, a gente vende por que a gente criou aquele produto, que é exatamente isso que eu falei o tempo todo. Então, são 3 livros, tá? Comece pelo Porquê, Previsivelmente Irracional, e o que eu acho que é o primeiro, pelo menos foi o primeiro que eu li, que me encantou e que me fez ir para a neurociência, Subliminar. Show, Peter. Obrigado pelas indicações. Obrigado, Roberta, também pela participação, envio da pergunta. Pessoal, agradecendo muito a palestra aqui. O Márcio, parabéns, Peter, excelente. Temos uma outra pergunta aqui, Peter. Vamos aqui na sequência. O Luciano, ele pergunta se a gente consegue aplicar essas técnicas em um segmento de tecnologia. Claro, claro. A gente tende a achar que o segmento de tecnologia é frio porque é a máquina, mas espera aí. Vamos fazer uma brincadeira até para deixar mais suave. O BIOS, né? Aquela pecinha que dá pau entre o computador e a cadeira, o bichinho ignorante que opera o sistema, tem um BIOS do lado de cá e tem um BIOS do lado de lá, né? Quando você está trabalhando em TI, você sempre está se relacionando com uma outra pessoa também que tem um problema, ou que quer solucionar um problema, ou que está trabalhando junto com você. Essa relação é que você tem que trabalhar. Né? De novo, o produto é frio, mas a forma com que você se relaciona... Deixa eu dar um exemplo. Eu trabalho muito com customer service. Ajuda aí, porque agora a mente deu uma travada. Serviço ao cliente.
trabalho muito com serviço ao cliente e trabalho com uma empresa grande de computação aqui nos Estados Unidos. Uma das maiores reclamações era que dos tradutores, do pessoal que faz tradução de português e inglês, porque a maior parte dos técnicos só fala inglês, é que os técnicos que são da Índia têm um inglês extremamente difícil de entender. Só que existe uma coisa, tá, essa é a reclamação do tradutor. Se você não entender como é que funciona a cabeça do indiano, você vai meter os pés pelas mãos. O que acontece? O indiano odeia que você diga para ele que ele não sabe falar inglês. Apesar dele falar com um sotaque que é, às vezes, realmente ninguém merece. O que você faz? Aí, talvez no exemplo, você vai entender o que eu estou te dizendo. O que eu falo para o meu pessoal? Bate um papo com ele. Se você tem 10 minutos para entrar, ele entrou na sala Zoom e o cliente não está, bate um papo com ele. Como é que está? Onde é que você, onde é no mundo que você está? Como é que está o Covid? Como é que está o tempo? Vocês estão de férias? Agora é noite, agora é tarde. O bate-papo que você faz, o quebra-gelo que você faz com esse engenheiro, na hora que ele começar a falar a língua do bulululu, que a gente não entende, você fala para ele, desculpa, a minha ligação está meio cortada, eu não estou entendendo o que você está dizendo. Você pode escrever no chat para mim? Resolveu. Você não diz para ele que você não está entendendo o inglês dele, você não deixou ele contra você, ele está do seu lado porque desde o começo você começou a falar com ele, você esquentou a relação. Muito rápido você esquentou a relação. Então você pode fazer isso com o teu cliente. Às vezes eu falo para eles falarem para o cliente também. Porque às vezes o cliente fala, nossa, como é que você consegue entender? Aí você brinca, fala, é verdade, não é tão fácil assim, mas chega uma hora que você consegue entender um pouquinho e aí tudo que você puder fazer para tirar a distância que existe entre um código Java, entre um banco de dados, entre hoje em dia o cloud, que é muito, muito complicado, tudo que você puder fazer para humanizar isso, entre as pessoas que estão falando, é isso que você tem que trabalhar. Bacana, Peter. Relacionamento, né? Customização do relacionamento também. Sempre, porque o resto não adianta. Um código, você sabe mexer em código, Paulo? Eu não sei. Para mim é uma sopa de letrinha. Pouca coisa. Então, assim, eu estou falando com o técnico muitas vezes, porque muitas vezes eu tive que entrar em ligações para mostrar para as pessoas como funcionava. O cara começa a falar, parece que ele está falando com a máquina. E se você não tem um bom relacionamento com ele, e você fala para ele, slow down, espera um pouquinho, vai devagar, o cara não vai gostar, a pessoa não vai gostar. Outro dia tinham 6 desenvolvedores numa sala, e eles conversando entre eles, e eu tentando descobrir o que eles queriam que eu traduzisse. Uma hora eu falei para eles, gente, eu falei em inglês, gente, é o seguinte, quando vocês chegarem a uma conclusão, vocês souberem o que vocês querem que eu fale para o cliente, fala para mim, manda um sinal de fumaça, manda um WhatsApp, faz alguma coisa para descobrir que é isso que vocês querem que fale. A líder, que estava estressadésima com todo mundo, começou a dar risada. Quanto vale o show? É isso que eu estou perguntando. Quando você consegue fazer uma pessoa que está estressada dar risada, você literalmente ganhou o dia. Para ela, não para você, para ela. Porque ela saiu do estresse. Em 10 segundos ela saiu do estresse, deu risada, ela volta de novo de uma forma diferente. A coisa se resolveu depois de 10 minutos. Estava em 1h30 sem resolver. Depois de 10 minutos, depois que ela deu uma risada, ela conseguiu resolver. Foi você que destravou. Você não fez isso com o objetivo de destravar, mas com o objetivo de humanizar aquela coisa que estava ficando complicada. E é isso que é o neurobusiness. É a humanização. É entender que aqui, o que passa dentro do meu cérebro, passa dentro do seu, passa dentro do outro, com variações, mas a gente tem alguns... O livro do Ariely diz, previsivelmente irracional. Nós somos irracionais, mas dentro da nossa irracionalidade nós temos uma previsibilidade. Show. É isso aí, Peter. O Luciano agradeceu aqui pela resposta, diz que palestra que faz entender o cliente. Obrigado Luciano, aí pela sua participação. Tem uma aqui, ó, da Júlia. Tá na sequência? Não sei. Eu tenho mais perguntas aqui. Manda ver. Beleza. A Mariane,
Ela pergunta assim, como aplicar na venda de serviços? Produto, o cliente visualiza, serviço precisa ser demonstrado. Por exemplo, serviço de mecânica de carro. Olha só, serviço é relacionamento, né? Serviço é ser humano com ser humano. Na verdade, não existe B2B, não existe B2C, ou seja, business to business, negócio com negócio, negócio com cliente. Existe humano com humano. Isso sempre vai existir. Como é que você aplica isso? Quando eu vou numa mecânica de carro, o que eu quero? Quero que você resolva o problema do meu carro. Qual é a minha dor? Mecânica de carro, se eu sou mulher principalmente, você vai chegar falando da rebimboca da parafuseta. Que eu não vou ter a mínima ideia do que significa, porque você sabe que eu não sei de mecânica e eu sempre vou ficar com essa impressão de que você está passando a perna em mim. Eu tenho uma cliente aqui no sul da Flórida, onde eu convenci ela a colocar uma placa dizendo mecânica de mulheres para mulheres. O que isso informa para a mulher? Eu não estou aqui para falar a língua do homem que vai falar de rebimboca da parafuseta. Eu te levo embaixo do carro, eu te faço o meu mecânico mostrar para você a peça que está quebrada, e aí eu vou te mostrar quanto custa essa peça. Não o mecânico, eu vou te mostrar. Ele vai mostrar por que está quebrada. Então não é a rebimboca da parafuseta que quebrou não sei aonde, que deu um loop não sei no que deu não sei o que agora está não sei o que. Esse é o serviço. O serviço é qual é a dor? Qual é a dor da pessoa que vai numa mecânica? Como é que você soluciona essa dor? É isso que aí é que entra o neuro. Porque se você já fala para a pessoa como é que você vai solucionar a dor dela, ela vai querer saber. Aí tem uma outra coisa, eu faço um treinamento também, que eu ofereço para o Sebrae, se vocês quiserem fazer mais para frente, Paulo, sobre elevator pitch. O que é um elevator pitch? Elevator pitch é uma situação onde você encontra o teu cliente e você tem menos de 1 minuto para você fazer o seu speech, né? Fazer a sua venda, entre aspas. É que eu não queria usar a palavra venda, mas é venda. Fazer a sua venda e ganhar a concordância dele para depois você ir conversar. Porque em 1 minuto você não vende nada. Mas em 1 minuto você tem que conquistar o teu cliente, você tem que mostrar o teu valor e não o teu preço, e você tem que simplesmente fazer o que a gente chama de call to action. Ou seja, você tem que fazer ele se mexer. Posso falar com você amanhã? Posso falar com você depois? Posso ir no seu escritório? Vou te ligar, você vai me atender? Porque se você não fizer esse fechamento ativo, todo o teu discurso foi por água abaixo. Então, assim, como é que eu consigo vender meu serviço? Tendo um elevator pitch bem feito. Lembra, as pessoas elas se prendem mais na dor. Você fazer uma pergunta, você começar com uma pergunta que causa uma concordância, você já tem a pessoa junto com você. E lembra uma coisa, no mercado que a gente está, que cada vez mais vai ser na internet, o span de atenção hoje é de 7 segundos. Então, se nos primeiros 7 segundos você não falar uma coisa que cative a minha atenção, eu não vou mais te ouvir. Vamos lá. Boa, Peter. Obrigado, Mariane, pelo envio da pergunta. Aí o Giovanni já emenda na sequência sobre essa explicação da oficina mecânica, e ele pergunta para a gente, ok, na mecânica de carro é um serviço bem definido, com uma solução bem definida, mas quando a solução não é tão simples, como exemplo de uma venda técnica, como que a gente pode fazer essa venda? Venda técnica de quê? Eu preciso de um produto para que eu possa te responder mais pontualmente. O Giovanni tem um produto aí para a gente? Ou mesmo um serviço. Obrigado, Mariane. Impressoras industriais. Ok. Por que eu preciso de impressora industrial, Giovanni? Na verdade, eu não vou conseguir replicar aqui com você, mas eu vou te dar os passos. Por que eu preciso?
E qual é a dor que eu sinto quando eu penso em uma impressora industrial? A minha cabeça, tá? Que não conhece esse produto direito. Nossa, é um monstrengo que vai custar grana pra caramba. Então, eu estou te apontando duas dores. É grande demais e 2, vai custar muito. Posso estar totalmente errado, mas você vai entender qual é a dor do teu cliente com relação ao produto que você está vendendo e você vai atingir, trabalhar essa dor, mostrando qual é o benefício ou qual é a solução para essa dor que o teu cliente tem. Mas primeiro você pode fazer ele sentir essa dor, porque essa dor é particular, ela tem, todo mundo tem, entendeu? Como todo mundo tem na mecânica de carro. Todo mundo que compra uma impressora desse tipo tem esse tipo de questionamento, tem esse tipo de dor. Se você, antes dele passar essa dor para você, você disser para ele que existe essa dor, o cara vai falar, ok, ele tá entendendo aonde é que eu vou. Ou seja, ele está entrando na minha cabeça. Eu estou concordando com você. Você conseguiu a concordância, você vai mostrar para ele que isso pode ser resolvido através disso. Ou a solução que você tem da tua impressora resolve isso, isso, isso e isso. Você vai entregar o que ele quer. Qual é o produto final que ele quer? Qual é a melhor versão dele que ele quer com essa impressora? Essa é a pergunta. E você vai ter que fazer no teu pitch, no teu discurso, você vai ter que fazer de uma forma que ele sinta que você vai entregar a melhor versão dele comprando a impressora. Boa, obrigado, Peter. Obrigado, Giovanni, pela participação também. Pessoal, o Giovanni também agradeceu pela resposta, Peter. Obrigado. Pessoal, agradecendo bastante a palestra aqui. Deixa eu só... Cristiabel, muito obrigado realmente pelas dicas. Roberta, muito obrigado pelas dicas. Pessoal, gostou bastante, Peter. Tem mais uma pergunta da Júlia aqui, deixa eu fazer ela para você. Peter, você acredita que após a pandemia as pessoas irão procurar mais por produtos que possibilitem momentos de bem-estar? Olha, eu acredito e eu espero. O que não quer dizer que vão procurar. Mas, assim, muitas pessoas vão sair desse momento de pandemia com um problema de cognição, como eu citei, um problema de poder se relacionar com as pessoas, porque elas vão continuar tendo medo de que isso retorne de novo. Então, cabe aos líderes, aos donos de empresa, dizer que eles entendem esse momento, que eles não estão cobrando das pessoas 100% de produção e que eles estão aqui para ajudar no que eles puderem. Então, o ajudar das empresas exatamente vai de encontro com isso que você está dizendo, produtos que possibilitem momentos de bem-estar. E, na verdade, não são nem produtos, né? É uma atitude. É o que eu coloquei na penúltima tela. Já tomou hoje, né? A sua iniciativa, já tomou a sua atitude hoje, porque é a atitude de você buscar. Não adianta eu dizer para você que você tem um problema. Eu posso ficar pregando no deserto, dizendo que você tem problema, você tem problema. Se você não acha que você tem problema, você não tem um problema. Ponto final. É assim que funciona. A gente não muda ninguém, a gente só muda a gente mesmo. Mas se a pessoa sai com um medo e se oferece, e a empresa, o líder, oferece para ela uma ajuda, essa ajuda vai ser uma ajuda para causar um bem-estar. Então aí está a tua resposta. Boa, Peter. Temos mais um tempinho aqui para uma pergunta, Peter. Claro. Para não ultrapassar também o tempo do pessoal. A Roberta perguntou se você poderia dar mais exemplos de perguntas que causam concordância. Roberto, neste momento aqui, nesta palestra, vai levar bastante tempo, porque isso é um workshop de 4 horas que eu condensei numa palestra de 20 minutos online, mas que mesmo assim, você precisaria... deixa eu ver se eu tenho aqui essa referência. Precisaria de tempo, tá? Mas existe um livro... É que ele está em inglês. Deixa eu ver se eu consigo buscar ele aqui. Um minutinho só. É muito livro, não dá para lembrar de todos ao mesmo tempo. Cortesia, até aqui. Não, é elevator pitch. Desculpa, gente. Ok, vamos lá. O livro se chama Vender é Humano, To Sell is Human, e é do Daniel Pink.
ele tem vários exemplos de discursos de venda, tá? Então, tem o discurso de uma palavra, o discurso em forma de questionamento, o discurso da Pixar, o discurso do e-mail, tem vários discursos. Nesse material reduzido que eu criei, eu falo de 6 deles, que são talvez para mim os principais, que a gente pode aplicar, mas tem vários nesse livro. Chama To Sell is Human, não sei qual é a tradução em português, mas deveria ser Vender é Humano. Do Daniel Pink. Pink de rosa, Ok. É isso mesmo, Inês. Obrigado, pessoal que está participando aqui. Peter, a gente vai ter que fazer mais palestras contigo aqui, que o pessoal está pedindo, tá? Vamos que vamos. E olha só, então, coloca você de novo na linha aqui, Paulão. Vamos fazer essa em novembro aí, hein? Em novembro. Porque, gente, é muito legal a gente participar de webinário, mas a gente tem certas coisas que a gente só pega fazendo exercícios de corpo ou situações onde eu vou fazer você trabalhar. E, infelizmente, uma hora você vê, eu não consigo, da outra vez eu entreguei em 40, dessa vez eu entreguei em 45, por quê? Eu comecei a morder minha língua, porque eu adoro esse assunto. Assim, se eu fosse entrar nos exemplos em cima deles, eu ia entregar isso aqui em 1h10 e aí a gente começar a falar de pergunta. É pouco tempo. O tempo realmente ele é curto. Ele tem muita coisa que a gente pode abrir, tem muitos ramos que a gente pode abrir. Quando você faz ao vivo, você customiza muito mais rápido, muito mais fácil. Então, assim, vamos pensar em coisas ao vivo, porque a gente vai sair dessa. Pode ser daqui a 2 meses, pode ser daqui a 2 meses, pode ser daqui a 3, pode ser daqui a 3, ou pode ser daqui a 1. Vai depender da resposta de todo mundo. Agora que a gente está percebendo que o jeito que eu me comporto afeta o próximo. Antes era só discurso, era só coisa de boca. Nossa, se comporte bem porque o mundo vai reagir. Ai, que coisa mais linda. Não, você está vendo. Se você sair na rua e contaminar o próximo, tem mais gente nos leitos e vai demorar mais para você poder ir embora, sair do teu confinamento. Se você começar a agir da forma que tem que agir, vai ser mais fácil. Ah, mas tem tanta gente fazendo errado, o problema delas. O teu problema é fazer o teu. É dormir tranquilo que você está fazendo o teu. Os outros são os outros. E eles têm muito mais chance de pegar o coronavírus do que você. Então, assim, daqui a pouco a gente está junto. Vamos fazer coisas online, que é o que a gente pode fazer agora. Parabéns para o Sebrae, já falei isso no começo da semana, estou falando de novo. Gente, dentro do espírito de ajudar, não tem uma ajuda maior do que o que o Sebrae está fazendo para o microempresário. Não tem uma ajuda maior. Presta atenção no que eu estou falando, isso é precioso. Agora, dentro de todo esse monte de escolhas, faz uma customização. O que é bom para você? O que entrou na tua cachola? O que entrou na tua mente? Se é isso que você está afim, agora anota e toma umas atitudes, toma umas iniciativas, escreve algumas coisas que você vai fazer quando você sair dessa clausura e que você vai poder tentar botar em prática. Porque senão é só palavra, gente. Lembra, as pessoas vão esquecer do que você falou, as pessoas vão esquecer do que você fez, elas não vão esquecer de como você fez elas se sentirem. Excelente mensagem, Peter, para a gente fechar aqui a nossa palestra de hoje. Acho que é isso mesmo, a gente tem que cumprir com a nossa parte para que o mais breve possível a gente consiga estar junto e a gente com certeza tem interesse em fazer esse webinar aqui no final do ano contigo, tá? Não tenha dúvida, estou vendo a gente já tomar uma cervejinha comendo um camarãozinho aí na orla, meu amigo. Show! Deixo já o convite para todos que estão presentes aqui nessa palestra. Quero dar alguns recados finais aqui. Na próxima semana, a gente não vai ter essa série de palestras que a gente tem aqui nesse canal, mas a gente tem uma semana muito importante aqui em Santa Catarina para a gente, que é a Semana do MEI. Então, eu convido todos os microempreendedores individuais a participarem, se inscreverem na próxima semana. A gente vai ter uma semana do MEI 100% online, totalmente gratuita, tá? Serão 20 palestras, 5 lives, 2 webinars, totalmente gratuitos para vocês. Eu vou deixar aqui o link para as inscrições, tá? Quero agradecer a participação de todos que estão aqui na palestra. Tem gente de outros estados também prestigiando as iniciativas do Sebrae Santa Catarina.
Agradecer o Peter pela disponibilidade de fazer 2 palestras essa semana. A gente vai manter esse contato para trazer ele novamente aqui. Obrigado a Dani, também do Palestra Certa, por essa parceria com a gente. Peter, quer fazer algum agradecimento final também? Gente, ótimo final de semana para todo mundo. Tenho certeza, esse momento não é um momento ruim. Pelo contrário, é um momento em que... Quantas vezes você falou, nossa, como eu queria ter tempo para fazer isso? Nossa, como eu queria ter tempo para fazer aquilo? Nossa, como eu queria ter tempo para estudar? Agora você tem. Agora você tem. Você não tem desculpa. Você tem tempo. Ah, mas os meus filhos em casa arrumam tempo. Tempo é uma questão de você querer. Tá? Então, de novo, vou perguntar. Já tomou iniciativa? Se não tomou, está na hora de tomar. Atitude é uma palavrinha que faz toda a diferença. Visão sem ação é igual a alucinação. Vamos parar de alucinar. Vamos começar a ter visão. Vamos botar ação nessa visão e vamos fazer dar resultado. Se não... Vamos lá, desculpa mexer na dor. 80% das empresas que abrem acabam na vala comum. Por quê? Porque não tem ação. Ou quando tem ação, se movem na direção contrária ou não sabem criar emoção na cabeça do cliente. Vou terminar só com uma frase. Quer fazer com que o seu recado, a sua mensagem seja ouvida e fique na cabeça do seu cliente, adiciona emoção à informação. Como é que você vai fazer? Aí eu deixo esse questionamento para vocês e quem sabe a próxima a gente fala sobre isso. É isso aí. Fechou, Peter? Valeu. Muito obrigado pela palestra de hoje, com certeza inspiracional para todos. Obrigado. Grande abraço para você, abraço pessoal, fiquem bem e até a próxima semana. Paulão, falou.